Essa é a atividade 5 dessa semana, semana de 6 a 10 de julho, e o tema da nossa aula é verbo. Eu coloquei aqui para vocês a definição de verbo, tá? Que é a palavra que expressa ação, ou seja, que expressa o movimento, pensar, cantar, falar. Pode indicar um estado, ela estava doente, ela permaneceu calada. Então, estar e permanecer não indica movimento, indica estado. Pode indicar um fenômeno da natureza, como chover, nevar, ventar, desculpa, localizando-se no tempo. Isso é o mais importante. O verbo eu consigo colocar ele no presente, chove, no passado, choveu, e no futuro, choverá, tá? Então, é isso que muitas vezes nos ajuda a identificar o que é o verbo, quando eu vejo que é uma palavra que eu consigo colocar tanto no presente, no passado e no futuro, além de conseguir conjugar, tá bom? Então, vamos lá, olha o exemplo. Eu escovo os dentes todos os dias. Qual que é o verbo da frase? Escovo, tá? Posso falar no passado, escovei. Posso falar no futuro, escovarei, né? E eu consigo conjugar. Eu escovo, tu escovas, ele escova, nós escovamos, tá? Os únicos verbos que a gente não consegue conjugar assim são os que indicam o fenômeno da natureza, como chover. Eu até consigo conjugar. Eu chovo, tu choves, ele chove, mas isso não existe. Não existe eu dizer eu chovo, né? Sim, que choveu, que choverá, que chovia, tá? Se chovesse, numa hipótese, tá bom? Então, vocês vão fazer isso nos exercícios. Vocês vão analisar as frases e vão identificar os verbos. Então, você encontra o verbo e copia ele aqui na linha de baixo, tá? Pode ser que tenha mais de um verbo na frase. Então, vocês podem ir analisando, ó. Eu nunca aprontei na escola. Pensa, o eu, dá para pôr no presente? Dá para pôr no passado? Não. O eu, ele vai acompanhar o verbo. Eu pensei. Eu pensarei. Ah, mas o eu, ele não sofreu mudança. Não é verbo. Nunca. Palavra nunca. Eu nunca, tu nunca, ele nunca. Tô conjugando. Existe isso? Não. Aprontei. Eu aprontei, tu aprontaste, ele aprontou, nós aprontamos. Ah, tô conseguindo conjugar. Opa, achei o verbo. Na escola, é verbo? É um lugar, né? Mas eu vou tentar, eu escola, tu escola, ele escola, nós escolamos. Até consigo conjugar, mas existe? Não. É um jeito chulo de falar, mas é, é só prestar atenção. O verbo eu realmente consigo conjugar, aquilo existe. E então, quando você tiver dúvida de uma palavra, põe ele para conjugar, tá bom? Nesse primeiro momento. É lógico que existem muitas outras formas em que o verbo se apresenta numa frase e que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a palavra trabalho, né? Eu consigo conjugar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Mas quando eu falo o trabalho dignifica o homem, o trabalho já não está no sentido de verbo. O trabalho está no sentido de substantivo, de trabalho, de profissão, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês façam é leiam a frase e analisem aonde está o verbo. Aí vocês copiam o verbo aqui para mim. Pode ser que tenha mais de um verbo na mesma frase, tá bom? Então vamos lá, vocês vão enviar para mim as respostas aqui no link. E nas próximas aulas a gente vai falar de conjugação verbal, tá bom? Na língua portuguesa, a gente costuma não, né? É fato de que os verbos foram distribuídos em três categorias, em três conjugações. Primeira, segunda e a terceira. Por que eles foram divididos assim? Porque os verbos, eles são conjugados de acordo com as terminações. Então, existem três formas diferentes de conjugar os verbos na língua portuguesa, de acordo com a terminação. Então, eles pertencem a grupos diferentes, vamos assim dizer, tá? Então, existem os verbos que terminam com ar. Vou dar exemplos: cantar, falar, pensar, comentar, explicar. Os verbos que terminam com er, comer, vender, correr, e os que terminam em or fazem parte do mesmo grupo, que são a maioria deles são os verbos que terminam com o verbo pôr, né? Compor, dispor, repor, tá? Por que eles fazem parte da segunda conjugação? Porque no passado, o verbo compor, quer ver, ó? Compor, como eu tô escrevendo aí, ele era assim, ó, componer. E aí o que aconteceu? Ele perdeu algumas letrinhas, né? Ele terminava com er, olha que interessante. Ele terminava com er, mas aí ele perdeu essas letras, ele ficou compor, ficou terminando com or, tá? Então a maior parte dos verbos que terminam com or, no passado, devido à evolução da língua, terminam, né?
hoje com or, mas terminavam com er, tá? Então, por isso que eles fazem parte aqui do mesmo grupo, porque no passado eles tinham essa terminação e eles continuam mantendo a mesma essência, sendo conjugados iguais. E os verbos terminados em ir, né? Sorrir, dividir, permitir, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala das conjugações, a gente tem que falar principalmente dos verbos que são os verbos considerados modelo. Então, por exemplo, se eu sei conjugar o verbo amar, que é um verbo modelo, eu vou saber conjugar outros verbos que também são verbos regulares, que não sofrem alterações, a gente vai ver isso depois, tá? Da mesma forma. Então, se eu sei conjugar o amar, eu sei conjugar o falar, o cantar, tá? Se eu sei conjugar o vender, eu sei conjugar também o corresponder, tá? Entre outros. O partir, o sorrir, dividir, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vender, vou pegar o correr, né? Olha só, se eu vendo, eu corro. Se tu vendes, tu corres. É igual, tá? Se a gente for fazer um comparativo aqui agora, olhando lá na tela, né? Ó, a primeira pessoa do verbo amar é igual a dos outros. Ó. Eu amo, eu vendo, eu parto. Todos eles terminaram com o. A segunda pessoa já mudou bastante, ó. Tu amas, tu vendes, tu partes. Olha só, a primeira conjugação mudou. Vamos para a terceira pessoa. Continuou. Ama, vende, parte. E aqui, ó, na primeira pessoa do plural, amamos, ó, amos, terminou com amos. Aqui terminou com emos. E aqui terminou com imos. Olha, cada um é diferente. Então, perceberam que eles são diferentes? As conjugações, elas foram colocadas para mostrar que os verbos, eles pertencem a grupos diferentes e conjugações diferentes. Então, eu preciso estudar os verbos da primeira conjugação, porque todos que são da conjugação serão conjugados iguais. Então, os da segunda conjugação e os da terceira. Então, eu preciso conhecer cada uma delas, porque existem essa diversidade de verbos, tá? Então, na hora de conjugar, é isso que vocês vão fazer aqui para mim. Então, antes da gente conjugar, eu vou explicar aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito extenso, o modo indicativo. Na língua portuguesa, nós também temos vários modos verbais, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o imperativo. Vou falar do modo indicativo, que é o que a gente vai fazer nessa aula. Exprime um fato real, positivo, verdadeiro. Eu amo você. É algo real, é algo verdadeiro. Diferente de se eu dissesse, se eu amasse você, se eu amasse. Eu não amo. É uma hipótese. Esse é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é quando os verbos são conjugados e tem essa ideia de hipótese, possibilidade, se, tá? Quando eu amar você, quando, quer dizer que eu ainda não amo, né? Então, existem 3 modos verbais. Então, não vou ficar entrando na particularidade para não ficar muita informação, mas só para vocês entenderem que esse que nós vamos estudar primeiro é o modo indicativo, que indica esse fato positivo, verdadeiro, tá? E o presente é o tempo que indica, então, que o fato acontece no momento em que se fala. Tem outras particularidades, mas eu também não vou entrar em questão para não ficar muito extenso e muita coisa na cabeça de vocês. Então, vamos pensar nos verbos modelo. O verbo amar, o vender e o partir são considerados verbos modelos, porque a partir deles eu vou conjugar os demais, tá? Então, nessa aula, a gente só vai falar dos verbos regulares, tá? Depois eu vou explicar o que é os verbos irregulares, para não confundir a cabeça de vocês. Então, qual que é o próximo exercício que vocês irão fazer, tá? Vocês irão conjugar para mim o verbo. Deixa eu só arrumar aqui para que vocês percebam. Ó, quando a gente fala de verbo, eu falei das terminações. Falar. Se eu pegar o verbo falar, vou escrever ele aqui embaixo, ó, e tirar o ar, que é a terminação, vai sobrar o quê? O radical do verbo, a raiz, tá? Mesma coisa do cantar, ó. Se eu tirar o ar fora, eu fico com a raiz do verbo. A raiz dos verbos regulares, elas nunca mudam. E aí é só eu acrescentar as terminações. Olha aqui, ó. As terminações eu coloquei em negrito para vocês, ó. Eu falo. Tu falas. Então, ó, eu vou colocar aqui primeiro todo radical. Ó, nunca muda, tá bom? Vou colocar aqui também. Nunca muda. Ele é sempre igual.
Aí, é só eu acrescentar o que tá aqui, ó, em negrito. E aí, se eu sei conjugar o verbo amar, eu sei conjugar o verbo falar, o verbo cantar e outros verbos que também são regulares. Olha lá. Ele fala. Nós falamos. Só acrescentar o amos. Aqui eu vou acrescentar o ais. Falais. Eles falam. E aqui a mesma coisa. Eu vou acrescentar o canto, cantas, que seria o as, canta, cantamos, cantais e cantam. Tá vendo? É muito fácil de conjugar verbo, é só seguir o modelo. Primeiro eu tenho que tirar a terminação e ficar com a raiz. Então vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó, com o verbo correr, com o verbo escrever, tá? Só que no caso do verbo correr e escrever, vocês vão seguir o modelo que tá aqui. E do caso do verbo dividir e abrir, que tá aqui. Porque eles são diferentes. Lembra que eu expliquei? O ar é diferente dos que terminam com er, que é diferente dos que terminam com ir, tá? E os que terminam com or são iguais aos que terminam com er, tá? Já expliquei para vocês. Então, é só isso. Vocês vão poder responder aqui mesmo, tá? Lá no Classroom, só preencher a tabelinha, tá? Então, vocês vão colocar corro, corres, corre, opa, não mudei de linha. Vão preenchendo para mim a tabelinha e vão fazer esse exercício para treinar o presente do indicativo dos verbos regulares, tá bom? Quem não puder enviar pela internet, vai copiar no caderno e enviar a foto. Boa atividade!